Olá, meninos! Sejam bem-vindos ao canal do Colégio Alciste. Aqui quem fala é o professor Clauden Araújo. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas videoaulas e o nosso conteúdo agora é um conteúdo completamente novo, né? Como eu falei para vocês, é o conteúdo referente à unidade 4 do livro de vocês. E essa unidade 4, inclusive, que carrega como título Democracia, Soberania, Liberdade e Lei. Olha só. Como plano de fundo dessa videoaula, eu deixei aí, dei um senhor Google, coloquei justiça, aí como vocês podem ver o martelinho, a estatuetazinha, né? Mas eu vou falar sobre um texto que está lá escrito na parte introdutória da unidade, que na verdade esse texto é um complemento da unidade anterior, que é a unidade 3. Como vocês puderam perceber, tem um texto introdutório em todas as unidades do nosso livro. E esse, então, finaliza, porque nós estamos na última unidade do livro de vocês. Para vocês acompanharem melhor essa videoaula, o bom é que vocês separem o material de filosofia, peguem um livro de filosofia e abram aí na página, mais precisamente na página 80, isso mesmo, na página 80. Vamos ler página 80 e página 81. São 4 páginas, mas nós não vamos finalizar o texto hoje. Vamos fazer uma reflexão sobre esse textinho e aí nós vamos trabalhar ele durante nossas aulas. Abriram o livro? Vou dar início. O título desse texto é Justiça e Sonhos. Eduardo chegou cedo em casa, cansado, mas profundamente animado com os planos para a despoluição do mar. Contou com detalhes para Sávio todos os esforços para salvaguardar o meio ambiente e depois perguntou: e a professora Valéria? O que ela decidiu, filho? Ela não vai embora da escola. A diretora fez os alunos perceberem que aquela situação era absurda e que não havia como aceitar os alunos provocassem a saída de um professor. Ela considera isso inadmissível. Com razão. Também acho. Então todos nós fomos conversar com a professora. Felizmente ela reavaliou e decidiu ficar. Sua mãe vai gostar de saber que foi esse o desfecho da história. Vai sim, falou Sávio. Pai, daqui a um mês vai acontecer a eleição para o Grêmio Estudantil na escola. Meus colegas querem que eu seja candidato a presidente. O que você acha? O que você acha, Sávio? O pai dele perguntou. Sávio disse: eu acho legal. Qual é o seu projeto para o Grêmio? Meu projeto? Sim, o que você sonha em fazer em sua escola? Preciso pensar. Então pense antes de ser candidato. O Grêmio é um espaço democrático na qual os alunos têm voz e podem se sentir protagonistas da própria história. Eu fui presidente do centro acadêmico da faculdade. Foi uma época incrível. Pai, você me ajuda a pensar. Pai, você me ajuda a pensar. Pai, uma pergunta. Pai, você me ajuda a pensar no meu sonho para a escola? Claro, filho. Mas quem tem que definir isso é você. Então, eu sei. O que você acha de fazermos uma lei proibindo os alunos de terem seu mau comportamento? Uma lei sobre isso? Talvez fosse melhor você escrever um conjunto de valores éticos para a escola. O que acha? Eu acho bom. E como poderia ser feito? Escolham alguns princípios, depois escrevam algumas formas de conduta. Os princípios são mais genéricos. As normas dizem respeito ao cotidiano de vocês. E se conseguirem escrever isso, coletivamente terá mais valor. Princípios? Como assim? Filho, o princípio nuclear da nossa Constituição Federal de 1988 é a dignidade da pessoa humana. Isso significa que todos os outros princípios devem levar em conta esse núcleo central. Eduardo levantou e foi buscar um instante o livro-texto da Constituição Brasileira. Veja a riqueza desse artigo da Constituição. Bom, eu não vou dar continuidade agora a esse texto. Tem mais 2 páginas. A página referente ainda é a página de 82 e 83. Mas eu queria que vocês prestassem atenção e analisassem um pouco sobre o conteúdo e o contexto desse texto, né? Nós falamos um pouco sobre democracia, né? Falamos sobre Constituição. Mas, afinal de contas, o que seria a democracia? Se nós fôssemos buscar dentro do dicionário, a palavra democracia ela está relacionada a um governo em que o povo exerce soberania
ou é um sistema político em que os cidadãos eles elegem os seus dirigentes, como vai ter, por exemplo, agora. Nós vamos ter eleição agora no mês de novembro, acredito que dia 15 de novembro, e nós vamos eleger um candidato referente à prefeitura da nossa cidade através do nosso voto, né? Do nosso voto. Então, esse voto ele é democrático, porque é o povo quem vai eleger esse representante, né? Então, o texto ele fala sobre essa questão de democracia, mas, além disso, ele fala também sobre outro conceito, né? Que talvez, muito provavelmente para vocês, seja um conceito completamente novo, que é sobre o de Constituição. A Constituição também, se nós fôssemos buscar dentro do próprio dicionário, é um ato, um processo ou um efeito de constituir. Ou é um conjunto dos elementos que constitui algo ou uma composição. Nesse caso, seriam as leis. Mas o que nos interessa aqui é um pouco do contexto dessa história. Nós vamos finalizar ela na nossa próxima aula. Mas, se vocês já quiserem concluir por curiosidade, já dei uma lida e eu não vou dar mais spoilers, mas na nossa próxima aula nós vamos fazer uma reflexão sobre o conteúdo dessa história. E é importante que vocês leiam ela para a gente poder finalizar, tudo bem? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, curte, comenta, tá bom? Deixa um comentário maravilhoso pro tio e até o próximo!